Olá! Para a aula de hoje, nós vamos concluir a revisão de produtos notáveis. Para concluir essa revisão de produtos notáveis que nós vimos no vídeo anterior, nós vimos quadrado da soma e quadrado da diferença de dois termos. Então, o outro produto notável que está faltando revisar é produto da soma pela diferença de dois termos e acrescentar outros dois produtos notáveis. Então, nós temos aí para o vídeo de hoje. Primeiro, nós vamos relembrar produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que eu resolvo esse produto da soma pela diferença de dois termos? Primeiro, eu preciso identificar como ele é. Como é um produto da soma pela diferença de dois termos? Eu vou ter dois números multiplicados. Eu vou ter esse conjugado multiplicado por esse conjugado. Esses números, primeiro termo, segundo termo, primeiro termo, segundo termo, eles precisam ser iguais. E o que vai mudar entre eles é que um vai estar somando e um vai estar subtraindo. Lembrando que não tem uma ordem, eu posso subtrair primeiro e depois somar. Isso é opcional. Então, observe, primeiro termo A, segundo termo B, segundo termo B. Esse primeiro está somando, esse primeiro está subtraindo. Daí, o nome desse produto notável. Produto da soma pela diferença de dois termos. E aí a regra vai me dizer que isso daqui é uma resolução simples. O que eu vou fazer para resolver isso? Eu vou fazer o quadrado do primeiro termo. Então, o primeiro termo é A, e ele vai ser elevado ao quadrado. Menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é B, e ele vai ser elevado ao quadrado. Só isso. Então, produto da soma pela diferença é pegar o primeiro termo elevar ao quadrado menos o segundo termo elevar ao quadrado. Mas antes disso, primeiro, eu tenho que perceber se ele é um produto da soma pela diferença. Então, vamos a alguns exemplos com números. Eu tenho aqui 4 mais y vezes 4 menos y. Primeiro termo 4, primeiro termo 4. Segundo termo y, segundo termo y. Um tá somando, um tá subtraindo. Então, ele se encaixa dentro dessa regra. Como ele se encaixa dentro dessa regra, então, é só eu fazer. Pegar o primeiro termo é 4. E elevar ao quadrado, menos, lembrando que aqui vai ser sempre o sinal de menos. Pegar o segundo termo, que é y, e elevar ao quadrado. Aí, isso daqui vale para a mesma regra de quadrado da soma e quadrado da diferença. Eu vou resolver as operações com os números. Eu tenho aqui com números. 4 elevado ao quadrado, 16. 16 menos y ao quadrado. Então, os outros dois produtos notáveis, o resultado é um trinômio. Tem 3 termos. O produto da soma pela diferença, o resultado é um binômio. Ele tem só 2 termos. Então, meu resultado é esse aqui. Y ao quadrado eu não tenho como resolver. Pronto. O meu segundo exemplo. Primeiro vamos verificar. Eu tenho primeiro termo 5A, 5A. Segundo termo B a quarta, B a quarta. Um tá somando, um tá subtraindo. Encaixa dentro das regras, então eu vou só resolver. Então eu vou pegar primeiro termo e elevar ao quadrado. O primeiro termo é 5A, então eu preciso de parênteses, porque eu tenho que levar ele todo ao quadrado. Menos segundo termo elevado ao quadrado. O segundo termo é B a quarta, então eu vou usar um parênteses também para poder elevar ao quadrado. Pronto. Aí agora eu vou resolver essas partes numéricas, como eu resolvi o do outro. Aqui eu resolvo 5A ao quadrado, eu vou resolver o quadrado do 5 e conservar o quadrado no A. 5 ao quadrado, 25, e conservo o quadrado do A. Menos B, potência de potência. Multiplica os dois expoentes para transformar em um só. 4 vezes 2, 8. Não tem mais o que resolver, o meu resultado é esse daqui. O meu terceiro exemplo, eu tenho primeiro termo A, primeiro termo 2, primeiro termo A. Segundo termo A, segundo termo 2. Isso daqui não é produto notável. Porque os termos são diferentes. Um tá somando e o outro tá subtraindo, sim. Mas aqui o primeiro termo é 2. Aqui o primeiro termo é A. Então, isso daqui não é o produto notável. Então, quer dizer que isso aqui não resolve?
resolve, mas não para o produto notável. Como é que a gente resolve isso aqui? Propriedade distributiva da multiplicação. A gente vai fazer 2 vezes A e 2 vezes 2. A vezes A e A vezes menos 2. Esse resolve pela distributiva. Propriedade distributiva da multiplicação. E não para o produto notável. Por que eu coloquei esse exemplo que não é produto notável? Para a gente lembrar que nem sempre eu vou ficar, quando aparece dessa forma, nem sempre eu vou poder sair aplicando o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ele precisa ser um produto notável para me aplicar isso, senão não dá certo. Pronto. Aí agora nós temos outros 2 produtos notáveis. Esses outros 2 produtos notáveis está relacionado a um valor elevado ao cubo. Ele é parecido com o quadrado da soma e o quadrado da diferença, só que agora é cubo da soma e cubo da diferença de 2 termos. Ele é um pouquinho maior, então vai acompanhando, eu vou fazer aqui o passo a passo, vai acompanhando, mas isso aqui precisa ser memorizado, é como se fosse uma fórmula. Eu não tenho como aprender isso daqui sem aprender, sem decorar a fórmula. Isso é uma fórmula. O produto notável é uma fórmula. Igual, por exemplo, a fórmula para poder calcular a área de um trapézio. A fórmula para calcular a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Eu só vou conseguir calcular a área do trapézio se eu decorar essa fórmula. Produto notável é a mesma coisa, eu só vou conseguir resolver se eu decorar a fórmula. E a fórmula é exatamente isso daqui que a gente escreve. Então, para o cubo da soma, o que é cubo da soma de 2 termos? Eu vou ter 2 termos somados e agora, ao invés de ele estar elevado ao quadrado, ele vai estar elevado ao cubo. E como é que vai se dar essa resolução? Eu tenho também o passo a passo. No caso do cubo da soma, a gente vai resolver do cubo da soma e do cubo da diferença, o resultado vai ser um polinômio de 4 termos. Minha resposta final, ela vai ter 4 termos. Como é que eu vou distribuir esses termos? Eu vou fazer, lembrando sempre do primeiro e do segundo termo. Nesse meu primeiro exemplo, o primeiro termo é A, o segundo termo é B. Então, eu vou ter o primeiro termo elevado ao cubo. Então, eu vou ter, o primeiro termo é A. A elevado ao cubo. Mais, observe como é que vai ser o meu segundo termo. 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo. Então, vamos por parte. 3 vezes o primeiro termo ao quadrado. O primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo. Aí, de novo, mais. Aí, agora observe como é que vai ser meu terceiro termo. 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado. É o contrário agora, vai ser mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado. E aí eu fecho com mais o segundo termo elevado ao cubo. Segundo termo elevado ao cubo. Então, eu começo com o primeiro termo elevado ao cubo e termino com o segundo termo elevado ao cubo. No meio, o que eu tenho no meio disso tudo? Eu tenho 2 partes. Ambas as partes começam com o número 3. Na primeira parte, eu vou pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado e depois multiplicar pelo segundo termo sem expoente. Na segunda parte, eu vou pegar o 3 multiplicar pelo primeiro termo sem expoente e pelo segundo termo elevado ao quadrado. Então, observe que troca. O que troca? Qual é a diferença desse para esse? Esse eu coloco o quadrado no primeiro termo e esse eu coloco o quadrado no segundo termo. E aí, a gente tem 1, 2, 3, 4 termos na minha resolução. Minha resolução final vai ter 4 termos. Como é cubo da soma, todos os meus sinais é de mais. Aí agora vamos aplicar com valores que tenha letras e números. Eu vou ter aqui, esse meu primeiro aqui vai ser. Aí eu vou repetir tudo isso daqui que eu falei e vou escrevendo. Eu vou repetindo e vou escrevendo. Como é que eu vou resolver isso daqui? Eu tenho 2 termos somados elevado ao cubo. Eu vou resolver da seguinte maneira. O cubo do primeiro termo mais
3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo elevado ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Pronto. Repeti isso daqui escrevendo agora. Lembrando que aqui meu primeiro termo era x, meu segundo termo era 3. Aqui eu tenho duas resoluções de números. Eu tenho resolução de multiplicação de números e tenho resolução de expoentes. Primeiro, eu vou resolver os expoentes. X elevado ao cubo não resolve. Mais 3 vezes. X ao quadrado também não resolve. Então, fica do mesmo jeito. Mais. Aí aqui eu tenho uma potência que eu resolvo. 3 ao quadrado, 9. 3 ao cubo, 27. Resolvi primeiro minhas potências. Agora, eu vou resolver, depois que resolver as potências, eu vou resolver agora as multiplicações com números. Então, x elevado ao cubo, mais 3 vezes 3, 9. Aí vai ficar 9x ao quadrado, mais 9 vezes 3, 27. Aí vai ficar 27x mais 27. Isso daqui é meu resultado final. Eu não tenho mais o que simplificar e o que mexer aqui. Eu tenho x ao cubo, x ao quadrado, x e termo independente. Todos eles são diferentes, então não dá mais para mexer. Esse é o meu resultado final. E lembra que eu disse para vocês, a gente vai ter 4 termos. 1, 2, 3, 4 termos. Pronto. Vamos resolver agora um outro exemplo. A mesma coisa. Meu primeiro termo agora é 2a elevado ao quadrado. Toda vez que eu falar primeiro termo, eu tenho que escrever isso daqui tudo entre parênteses, para não misturar. Então, nós vamos ter aqui. Primeiro termo elevado ao cubo. O meu primeiro termo é 2a ao quadrado elevado ao cubo. Mais 3 vezes o primeiro termo, 2a ao quadrado, elevado ao quadrado. Observe, eu tenho o quadrado aqui 2 vezes. Esse quadrado é do primeiro termo. Esse quadrado é da minha resolução. Primeiro termo ao quadrado. Vezes o segundo termo, que é 1. Mais 3 vezes o primeiro termo, que é 2a ao quadrado, vezes o segundo termo ao quadrado. Mais o segundo termo elevado ao cubo. Meus 4 termos. Primeiro ao cubo, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado, mais o primeiro termo ao cubo. O segundo termo ao cubo. Aí agora a gente vai resolver. A gente vai resolver da mesma maneira. Primeiro eu vou resolver as potências, depois eu resolvo as multiplicações. O que eu tenho de potência? 2 ao cubo. 2 ao cubo, 8. Aí aqui, eu tenho potência de potência, igual a gente fez lá no outro. Multiplica os dois expoentes. 2 vezes 3, 6. Mais. Eu vou resolver essa potência aqui agora. 3 vezes. 2 ao quadrado, 4. A elevado ao quadrado, multiplica. 2 vezes 2, 4. Vezes 1. Mais 3. Essa potência não resolve, porque ela é só no número, ó. Tomar cuidado. Aqui eu resolvo, faço 2 ao quadrado porque tem parênteses. Aqui eu não faço 2 ao quadrado porque não tem parênteses, é só o termo. 1 ao quadrado, 1. Mais 1 ao cubo, 1. Resolvi as potências. Agora eu vou resolver as multiplicações onde tem. Esse aqui não tem multiplicação, é 8a, 6 mesmo. Mais. Aqui eu tenho 3 vezes 4, 12. 12 vezes 1, 12. E conserva a letra, a quarta. Mais 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 6a ao quadrado, mais 1. A mesma coisa, eu tenho 4 termos, todos eles diferentes. A sexta, a quarta, a ao quadrado e o termo independente que não tem letra. Então, eu tenho o meu resultado final aqui. Depois, nós temos o cubo da diferença de 2 termos.
O que vai mudar do cubo da soma pelo cubo da diferença? Ao invés de eu ter dois termos, aqui eu tenho dois termos somando elevado ao cubo. Aqui eu tenho dois termos subtraídos elevado ao cubo. O que vai mudar de um para outro vai ser só esse sinal. Se o que muda é só o sinal, a minha fórmula de resolução vai mudar também só alguns sinais. Tem que tomar cuidado nesse termo, que não é todos os sinais, são alguns sinais. Aqui eu uso, como é cubo da soma, eu vou usar mais para todos. Aqui, nós vamos descrever da seguinte maneira. Vou fazer a mesma coisa. O primeiro termo é A, o segundo termo é B. Vou fazer aqui embaixo, porque ele não vai preencher todo aqui, não vai caber aqui em cima. Então, nós temos primeiro termo elevado ao cubo. Então, eu tenho A elevado ao cubo. Aí, agora eu tenho, ó, menos 3 vezes o primeiro termo A ao quadrado vezes o segundo termo. A mesma coisa daqui. É 3 vezes o primeiro termo, que é A, elevado ao quadrado, vezes o segundo termo, que é B. Aí, agora, mais. Não é menos agora. Agora é mais. Aí, aqui, 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado. A mesma coisa daqui, só que agora eu vou colocar o quadrado no segundo termo. Eu vou ter 3 vezes o primeiro termo, que é A, vezes o segundo termo, que é B, elevado ao quadrado. Menos, aí agora é o sinal de menos de novo. O segundo termo é elevado ao cubo. O segundo termo é B, aí vai ficar B elevado ao cubo. Pronto. Eu tenho agora 4 termos, um polinômio de 4 termos. Separar aqui, polinômio de 4 termos. Observe, o que mudou desse para esse? O primeiro e o último sinal. A gente tem 3 sinais, é mais, mais e mais. Mais, mais e mais. Cubo da soma. Cubo da diferença, menos, mais e menos. Menos, mais e menos. Então, quando for aprendeu esse daqui, pega isso aqui que você aprendeu e coloca aqui. Lembrando que o meu primeiro sinal é de menos e o meu último sinal é de menos. Pronto. Aí a gente aplica a mesma regra. Aí agora vamos para resoluções. Para 2 exemplos aqui para poder resolver. Aqui nós temos o primeiro termo elevado ao cubo menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo mais, o sinal do meio é mais, 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo termo elevado ao cubo. Primeiro sinal é menos, segundo mais, terceiro menos. Aí, para resolver, a gente usa aquela mesma técnica que nós usamos aqui. Primeiro resolve as potências, depois as multiplicações. Esse y ao cubo não resolve, então conserva. Esse y ao quadrado também não resolve, então conserva. Agora aqui eu tenho 3 vezes y. 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo, 8. Aí agora eu resolvo as multiplicações. Y ao cubo menos 3 vezes 2, 6. 6y ao quadrado. Mais 3 vezes 4, 12. 12y. Menos 8. E esse daqui é o meu resultado final. Y ao cubo, y ao quadrado e y, termo independente sem letra. Pronto. Não tem mais o que juntar, não posso somar y ao cubo com y ao quadrado, não posso somar y ao quadrado com y, então não tem mais o que juntar. Esse é o meu resultado final. Agora, um outro exemplo pra gente fechar esse conteúdo. Aqui agora, o primeiro termo é 4, o segundo termo é x ao quadrado. Então, toda vez que falar do segundo termo, eu vou escrever x ao quadrado como segundo termo. Então, eu vou ter aqui, escrevendo a propriedade. O primeiro termo elevado ao cubo, como é menos, aqui eu começo com o sinal de menos. Menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo. Ah, mas o segundo termo ficou ao quadrado também. Ficou porque ele já é ao quadrado. Mais, o sinal do meio é mais. 3 vezes o primeiro termo
vezes o segundo termo elevado ao quadrado. Ele vai ser elevado ao quadrado 2 vezes. O primeiro quadrado, porque ele já era elevado ao quadrado, o segundo quadrado da fórmula. Segundo ao quadrado. Menos, então, se é menos, eu começo com menos e termino com menos. O segundo termo, que é x ao quadrado, elevado ao cubo. Pronto. Agora eu vou resolver as potências. 4 ao cubo, 64. Menos 3 vezes 4 ao quadrado, 16. E conserve esse x ao quadrado, porque não dá para resolver. Mais, aqui eu tenho, não vou resolver o 3 vezes 4 agora não. Eu vou resolver só isso aqui agora, ó. X ao quadrado elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Vai ficar x à quarta. Menos. Aí agora aqui eu tenho 2x ao quadrado elevado ao cubo. 2 vezes 3, 6. Pronto. Resolvemos as potências. Agora, nós vamos resolver as multiplicações. Para resolver as multiplicações, nós temos o 64 já está resolvido. 3 vezes 16, que vai dar 48. 48, conserva a letra, mais 3 vezes 4, 12, e conserva a letra, menos x elevado à sexta. Aí, nós terminamos também. Todos os termos são diferentes, não dá para juntar eles, então chegamos no resultado final. Então, para a aula de hoje, é isso. A revisão de produto da soma pela diferença, que é um conteúdo que já tinha sido visto, e acrescentamos agora o cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos. Lembrando novamente que isso é essa propriedade de produtos notáveis é uma fórmula. Fórmula eu preciso decorar. Depois que eu decoro a fórmula, que eu sei aplicar a fórmula, eu tenho que saber aplicar as propriedades. Observe que aqui a gente utiliza a propriedade de potência, eu utilizo aqui propriedade de multiplicação, eu utilizo a propriedade de termos semelhantes, caso tenha algum termo semelhante para juntar. Então, é decorar a fórmula, aplicar na questão e resolver aplicando propriedades algébricas. Lembrando que esse conteúdo encontra-se aí no livro de vocês. Eu não mostrei aí no livro porque eu peguei a propriedade, escrevi aí toda a propriedade e acrescentei exemplos. Esses exemplos que eu coloquei não tem no livro. O de produto da soma pela diferença tem no livro. Só um minutinho aqui que eu vou passar para vocês a página que se encontra aí no livro. O de produto da soma pela diferença tem no livro, o outro não. Então, só pegando aqui a página do livro, pronto. Produto da soma pela diferença, página 98, que foi esse primeiro que nós vimos aqui. Produto da soma pela diferença, página 98. Tem esses exemplos aí no livro. O cubo da soma e o cubo da diferença, página 101. Tem isso daqui no livro, não tem os exemplos no livro. Esses exemplos eu peguei. Se vocês quiserem anotar esses exemplos e resolver, anota só o exemplo, resolve e depois confere se conseguiu chegar nesse resultado para ver se conseguiu fixar o conteúdo. Para a aula de hoje, é isso. Bons estudos!